Existem artistas que executam o seu trabalho ao ar livre, como os impressionistas faziam, como o Van Gogh fazia. Pega lá uma mochila, põe as tintas, os pincéis, as telas, o cavalete e vai para o campo de batalha. Então monta lá, para quê? Para capturar aquela paisagem, para incorporar aquela atmosfera, capturar aquelas luzes e aquelas cores. Então, o impressionista tinha muito isso. Até hoje, a gente tem artistas que trabalham dessa forma. Então, eu mostro aqui como exemplo uma pintura, veja bem, uma pintura feita por Edouard Manet, que está representando o Claude Monet no seu barco. Então, ele pintando no barco, ele transformou o barco em ateliê, tinha lá seu material todo de pintura, ele tinha assim um interesse muito grande pela questão das águas, da luz e tudo isso. Então, era muito comum esses artistas trabalharem no espaço aberto. Leva lá seu cavalete, as suas coisas, monta e fica pintando. Só que a luz muda, né? Então, às vezes, precisa ser um pouco rápido para capturar aquele momento. E talvez pintar e muito provavelmente, na verdade, pintar uma paisagem no espaço tem, assim, uma questão diferente de pintar por fotografia. Mesmo, às vezes, o próprio artista faz a fotografia do lugar, daí talvez seja mais bacana, talvez ele tenha capturado aquela atmosfera e tudo mais, né? Mas são questões para refletir. Eu não estou aqui para te trazer verdade, eu estou para te instigar a pensar. Paulo Freire já falava, não adianta você saber ler uma palavra, juntar uma letra com outra e transformar numa palavra. Você precisa entender o sentido, você precisa interpretar. E não é outra pessoa que vai fazer isso por você, você que precisa fazer. Mesmo tendo um estímulo, um incentivo, depende de você. A minha função é te cutucar, vai, pensa, e olha isso, como seria, e aquilo, o que você acha? Pensa, me fala, o que você acha, né? Vamos abrindo aí o nosso olho de artista, vai abrindo umas frestinhas aí no olho de artista. Tudo isso implica, tudo isso faz parte do processo. Também tem essa obra do Joaquim Sorolla, que é um pintor espanhol, que nasceu em 1863 e faleceu em 1923, que ele fala Maria pintando ao ar livre. Então, tanto como, no caso, o Manet, que pintou o Monet, que estava pintando outra coisa, o Joaquim Sorolla pintou a Maria, que estava pintando uma paisagem, né? Estava pintando ao ar livre. E ainda nessa questão de trabalho no espaço externo, no campo, na rua, a gente pode falar da galera do grafite. E eu trago como exemplo os irmãos, os gêmeos, os irmãos Otávio e Gustavo, que são os famosos gêmeos, que eles usam como suporte o quê? Muros, paredes, parede inteira de um prédio, postes, objetos, pilastras de ponte, uma série de coisas. E muitos artistas do grafite também hoje produzem em suportes móveis, como uma madeira, como uma tela, que vão para espaço expositivo. E ainda nessa pegada tem a pichação, que aí é uma questão à parte, que demanda, assim, dá pano para manga. Há quem diga que a pichação é arte, há quem diga que não, que é só vandalismo, mas aí tem muitas questões
a se considerar. Enquanto o grafite é público, as pessoas conhecem quem faz o trabalho, embora há casos em que obras importantes são assim apagadas, né, por gestores públicos que não entendem. A pichação, o picho, é praticado de uma forma anônima, então tem toda uma questão de risco, de perigo, uma coisa mais subversiva mesmo, né? Mas vamos deixar aí, é ou não é arte? É arte ou vandalismo?